Glória a Deus. Então vamos ouvir uma palavra para encerrarmos aquilo que o Senhor tem para nós nesse ciclo de ministrações. Na próxima semana nós vamos iniciar uma nova série. A nova série vai se chamar A Tua Graça Me Basta. E nós vamos aprender muito. Eu tenho certeza que Deus vai nos ensinar muito também na próxima semana. Nessas últimas quintas-feiras, nós começamos a falar sobre a adoração, uma arma de guerra. Nós primeiro aprendemos na primeira quinta-feira o significado de adoração. E não sei se você tem percebido, ou se você acompanhou algumas quintas-feiras, mas quando a luta vem, quando os problemas surgem, o que normalmente sai dos nossos lábios? Às vezes questionamento, às vezes murmuração, às vezes uma palavra de fracasso, quando não de derrota, ou mais do que isso ainda, às vezes nós mesmos nos submetemos a dentro de cativeiros que nós criamos por causa daquilo que nós estamos falando. Por quê? Porque na verdade nós não estamos agindo e nem procedendo da forma certa. Estamos vivendo um período onde o Espírito Santo tem se revelado com grande amor para nós. Domingo mesmo, quem estava aqui na ministração do culto da manhã, pastora Lília nos ensinou acerca das diversas formas que Deus usa para falar com o seu povo. Alguns, ele está agindo no meio, mas na verdade as pessoas não são capazes de discernir que Ele está cuidando. E porque na verdade não discerne que Ele está no meio, como aqueles dois que estavam no caminho de Emaús. Na verdade Ele até ameaça em sair da jornada, mas eles os convidam para entrar em casa. Então muitas vezes nós, por não estarmos certos do que o Senhor está realizando, abrimos a boca e falamos coisas que não devem, em vez de levantarmos tronos de louvor ao Senhor. Já tem algum tempo que eu venho ensinando aqui na comunidade, que quando você enfrenta algumas guerras, em algumas áreas específicas, o que vai fazer você vencer? Você levantar um trono de louvor. Então você está com algum problema no seu matrimônio, levante um trono de louvor dentro da sua casa, lá no seu quarto. Está com algum problema com o seu filho, levante um trono de louvor dentro do quarto dos teus filhos. Está com um problema no seu local de trabalho, encontre um momento específico e levante um trono de louvor, entronize o Senhor, adore o Senhor ali dentro e diz para Ele: Senhor, toma o seu lugar de governo, assuma o seu lugar de governo nesse lugar, e se for pessoas, menciona o nome dela. Senhor, assuma o lugar de governo na vida do A, do B, do C, que o Senhor seja o centro. Mas em vez de nós fazermos isso, às vezes nós criticamos, nós na verdade lançamos palavras, em vez de levarmos as pessoas a Cristo, nós afastamos o poder de Cristo de transformar a vida delas. Então, nós estamos vivendo um período em que as pessoas estão muito assim, está fazendo, não está dando certo, mas ninguém pergunta o que é certo. Dia desses, eu li algo tão interessante, que tinha um moço que estava com uma, como é que chama aquele negócio que para você caçar borboleta? É uma redinha para caçar borboleta. E o cara estava assim, andando na rua, com aquele negócio assim, fazendo assim. Aí um outro ficou olhando de longe, vendo o que esse cara está fazendo. Aí chegou perto dele e falou assim para ele: você está fazendo o quê? Você está caçando borboleta? Ele falou assim: não, eu estou caçando inhoca. Ele falou: caçando o quê? Inhoca. Aí o cara continuou olhando para ele, o cara continuou fazendo aqueles gestos assim, e o cara, não satisfeito, voltou lá, falou assim: viu, deixa eu pegar uma coisa de você está caçando o quê? Inhoca. Ele falou assim: o que é inhoca? Ele falou assim: eu não sei, eu não peguei nenhuma ainda. Fala para o irmão, você riu de você mesmo. Às vezes nós queremos caçar coisas em Deus do que ainda nós não fomos capazes de provar. Às vezes nós escutamos alguém falando alguma coisa, a gente acha que é certo sem provar. Existem coisas em Deus que você precisa provar, eu preciso provar. Existem experiências que são pessoais, existem experiências que serão coletivas. Intimidade não se dá num lugar onde tem muita gente. O que essa palavra pornografia significa? Intimidade exposta. É quando a pessoa não faz questão de expor a intimidade dela. Então isso virou uma pornografia.
Em Deus não existe pornografia. Em Deus só existe intimidade. Conhecer os mistérios de Deus, conhecer os propósitos de Deus, só se consegue alcançar na intimidade com Ele. E onde se busca intimidade? Na igreja? Não. No nosso local de oração, no nosso local de meditação na palavra, onde eu me retiro para falar com Ele, para ouvi-lo. Jesus nos ensinou isso. Jesus, ele operava o poder no meio de todos, mas ele se retirava para se encher na intimidade, e ele dizia para aqueles que não estavam preparados: fiquem vocês aqui, porque eu vou ali falar com o Pai. O problema é que nós queremos compartilhar as nossas intimidades com quem não está no mesmo nível que nós estamos. Jesus, enquanto os seus discípulos não estavam no mesmo nível, não os levava para o lugar secreto da oração, da intimidade. Existem coisas que Deus deseja liberar a mim e a você, mas vai ser no lugar da intimidade, no lugar secreto, você e Ele. Fala para o teu irmão: você, irmão, e Ele. Mas olhe para mim, isso não é culto de domingo, não é culto de disciplina. Mas por favor, entenda uma coisa: mas infelizmente o meu adversário e o seu está conseguindo roubar de nós isso. Nós estamos cheios de ativismo, nós estamos cheios de coisa para fazer. Você está aqui agora olhando para mim, me ouvindo falar, e algumas cabecinhas dizendo: acelera esse culto, porque eu tenho que chegar em casa, eu tenho uma pancada de coisa para fazer ainda. Nós já estamos pensando em coisas que vamos fazer. Por quê? Porque o ativismo tomou conta de nós, porque muitas coisas começaram a fazer parte do nosso dia a dia. E aí há um rumor: faltando combustível, e vamos para as filas. O leite está subindo, vamos para as filas. Vai faltar batata, vamos para as filas. Olha, inclusive a carne também vai acabar, vamos para as filas. Olha, a padaria não vai trabalhar amanhã porque não tem mais farinha, vamos para as filas comprar pão. Ele está voltando, já fazem 2000 anos que está sendo dito, e as pessoas não fazem fila para ouvi-lo, porque o ativismo rouba de nós o interesse das coisas que são celestiais. Perceba que tudo que é terreno nos rouba, tudo que é celestial nos distrai. Perceba que para nós darmos tempo para Deus nas coisas que são celestiais diariamente, a gente tem que se programar, porque senão não dá. Mas as coisas que são terrenas, que envolvem as coisas que são nossas, a gente consegue se adaptar, e ainda falta um pedacinho para isso. Eu suplico no nome de Jesus que você não se deixe vencer e não se deixe distrair, que você aprenda a conectar os teus olhos espirituais no céu e os teus ouvidos ao seu amado, para que você possa entender e compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade que Ele tem para a sua vida, em nome de Jesus de Nazaré. Há muito tempo eu falo isso, que tudo aquilo que Deus deseja do Paulo não é o que o Paulo quer. Tudo que Deus deseja do Paulo é o que eu menos desejo dar. Deus trabalha na contramão das minhas vontades. Deus não realiza os meus sonhos, Deus não realiza os meus desejos. Deus forja o Paulo para que eu possa viver os sonhos e os desejos dele acerca de mim. Eu vejo muitas pessoas degladiando, fazendo propósitos, criando metas e alvos, e Deus não está no negócio. Eu vejo pessoas ficando frustradas com as coisas, mas Deus não está no negócio. Por quê? Porque elas querem que Deus faça o que elas querem. Elas querem que Deus as use aonde elas querem. Não é o discurso simples e prático: Senhor, eis-me aqui para fazer o que Tu queres e para servir ao Senhor aonde o Senhor me quer. Porque a coisa mais bonita é alguém sendo usado, ou alguém fazendo aquilo que Deus deseja que você faça. E a coisa mais feia é alguém estando no lugar aonde não foi chamado para estar. É feio, não flui. Em vez de ser bênção, na verdade atrofia a vida dela. Aproveita e fala para o irmão do seu lado: se você estava em algum lugar errado da sua história, fala: Deus vai ajustar isso hoje, e vai fluir tudo no poder da palavra. Alguém pode mudar o ambiente dando ao Senhor uma salva de palmas? Aleluia! Irmãos,
Olha, é impressionante, gente, como tem gente que precisa ouvir alguma coisa aqui. Escute que eu vou te falar o que é obediência. Algumas pessoas aqui da comunidade ficaram durante 4 ou 5 meses embrutecidos, vieram para o culto emburrado comigo, nesse ano, por causa da reforma que nós fomos fazer. Porque quando nós fizemos a reforma do Centro de Educação, era o Centro de Educação para abrigar crianças. Aqui não era. Aqui era um lugar onde nós iríamos fazer 9 banheiros. E aí a gente começou a falar às pessoas, as pessoas começaram a falar assim, mas para que gastar dinheiro nisso? Onde você viu fazer um negócio desse? Por quê? Porque nós tivemos que barrar coisas. Nós tivemos que barrar o projeto Multiplicar, tivemos que barrar o projeto social. Ou a gente faz a reforma, ou a gente compra a cesta básica. Ou a gente faz o que tem que fazer na palavra que nós recebemos, ou a gente faz as outras ações. As pessoas ficam bravas, porque elas não compreendem isso, não entendem, não conseguem assimilar muitas vezes aquilo que a gente tem que fazer. E aí, no mês passado, eu falei assim, Senhor, eu não ia fazer isso, mas eu estou precisando, Senhor. Algumas pessoas parece que ficaram bravas e seguraram os seus dízimos, não estão ofertando, não estão dizimando. Eu vou levantar, Senhor, uma oferta aqui no meio do povo, para ajudar, Senhor, porque não vai dar, nós não vamos conseguir pagar as contas. E eu fiz uns envelopes, e passou, acho que 25 envelopes pegaram, fiz 80, pegaram 25, aí eu peguei, no outro dia que eu cheguei aqui na igreja, eu olhei aquele monte de envelope em cima do balcão, falei assim, meu Deus, eu acho que eu errei, eu acho que eu não devia ter feito a reforma. Aí eu precisei escutar, porque tem um lugar que eu converso meio firme com o Pai, sabe? Sabe aquele lugar, você já tem um lugarzinho que você conversa com Deus meio forte? Eu tenho, é aqui, ó. Tá vendo essa marca aqui, ó? Tá até rasgado aqui, ó. É aqui, eu sento aqui e tem umas conversas meio bravas. Todas as vezes que eu cheguei bravo aqui, eu saí manso, não sei porquê. Mas eu cheguei bravo aqui, dei um tapa aqui e falei, e qual é? Aí ele só falou assim para mim, quando foi que eu pedi para você me ajudar? Eu dei uma palavra para você fazer. Eu não pedi para você pedir. Eu pedi para você fazer. Quem vai suprir sou eu. Você quer me ajudar? Não precisa me ajudar. Você não precisa me ajudar, Paulo. Você só tem que me obedecer. Me obedece que quem faz sou eu. Eu disse, tá bom, Senhor. Catei os envelopes lá, rasguei, piquei todos, joguei no lixo. Pedi perdão, falei assim, Senhor, eu não vou mais me atrever. Estou dando um exemplo meu para você entender o que é estar no lugar aonde Deus quer que você esteja. Às vezes a gente quer colocar a mão no lugar onde Deus não quer. Às vezes a gente quer agir de uma forma onde Deus não quer que você esteja. Era o mais simples e comum, que eu levante pessoas para ajudar. Mas Deus não falou para mim levantar pessoas para ajudar. Deus falou assim para mim, a palavra para você é edifica, eu já dei uma palavra, redenção, vai lá e faz, o resto é comigo. Mas a gente quer se atrever. Então, fala assim para o teu irmão, se você anda meio atrevido, querendo colocar a mão aonde ele não mandou você colocar, fala assim para ele, seu louco, tira a mão daí. Pronto, já falei, eu estou mais leve. Vamos lá, 2 Samuel, capítulo de número 12, versículo 15. Você que acha que eu fico só tomando Coca-Cola e criando barriga em casa? Que isso, o pai me dá cada varada de vez em quando. 2 Samuel, capítulo 12. Quando você encontrar o verso 15, você fala aleluia. Isso. 2 Samuel, capítulo 12, verso 15. É uma história bíblica conhecida. Eu creio que vai ser bem rapidinho a ministração. Vamos lá, diz assim, então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então, os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra. Porém ele não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu que, ao 7º dia, morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhes que a criança era morta, porque diziam, eis que sendo a criança ainda viva,
Lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. Viu, porém, Davi que os seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi a seus servos: é morta a criança? E eles disseram: é morta. Todos nós sabemos e conhecemos a história. Davi, por um leve momento, entra num período de distração. Por que a Bíblia diz que feliz é aquele que, quando o Senhor voltar, o encontrar trabalhando? Esse trabalhando não é estar lá na fábrica de sapato, não é estar no seu local de trabalho, não é estar na sua empresa, não é esse trabalhar, é estarmos envolvidos com as coisas do reino. Porque quando nós não estamos envolvidos com das coisas do reino, a distração vem. Por um leve momento, Davi se distrai. Davi assumiu a posição que tinha de rei, e o rei, quando ia uma peleja, ia na dianteira do seu povo, conduzia o seu povo, abriu caminho para o seu povo entrar na peleja. Naquele dia, o Davi disse: não, hoje eu vou dormir até mais tarde, hoje eu vou aproveitar um pouco a minha sacada, vou desfrutar um pouco aqui do meu palácio, vou desfrutar aqui um pouco das regalias que eu tenho como rei, então não vou. Naquele dia a distração tomou conta, ele sai da sacada do quarto dele, todos nós conhecemos a história, ele vê aquela mulher tomando banho, Batseba ou Betseba, como queiram, e ele manda buscar essa mulher vai para junto de Davi, eles se deitam, essa mulher fica grávida. Todos nós conhecemos que ele manda buscar o marido dela no campo da batalha, manda que, na verdade, ele fique na sua casa, para, na verdade, deitar com a sua mulher, para coabitar com a sua mulher, mas ele estava ligado no propósito que Deus tinha para a vida dele, e disse: jamais, rei, eu preciso estar no campo de guerra, eu vou pelejar. Então, como o homem não quis sair da posição que estava, Davi diz assim: então manda matar ele. Então ele morre, o Urias morre, é morto. A mulher então gera um filho, o filho do pecado, o filho da distração, o filho da desobediência, o filho da precipitação, que na verdade Davi trouxe para si. A gestação veio, a criança nasce, e ao nascer é ferida de uma enfermidade. E você leu comigo que no 7º dia a criança morre. Durante 7 dias Davi ora, durante 7 dias Davi suplica, Davi joga cinza na cabeça, se veste com roupa de saco, não come, busca no Senhor algo para transformar aquela situação, para mudar o cenário que estava diante dele. Mas Deus não responde, Deus cessa, Deus não fala, Deus não se move, Deus não dá sinais. Davi, na verdade, suplica, Deus não responde. O homem que Deus chamou segundo o seu coração, Deus não responde, Deus cela, Deus não fala. Muitas vezes nós passamos assim momentos da nossa jornada, muitas vezes nós passamos assim momentos da nossa vida. Às vezes não porque cometemos um pecado, mas porque nos distraímos, ou porque às vezes saímos fora do projeto original de Deus. Quando você insiste em alguma coisa que Deus não envia sinais de resposta, é anormal. E tudo que é anormal é espiritual. Então nós precisamos mapear e diagnosticar que alguma coisa está acontecendo. E o pecado, ele é tão devastador que ele gera morte. Diga isso para o teu irmão: o pecado é tão devastador que gera morte. 7, todos vocês sabem que significa plenitude. Todos vocês sabem também que 7 significa obra acabada. Os servos de Davi, quando sabem que o menino morre, olham para o lado de Davi e diz: não vamos contar para ele, porque mesmo com a criança viva, nós falávamos para ele, inclusive: come, rei, e ele não queria saber de comer. E o que nós vamos fazer agora? Mas Davi tinha ciência, Davi tinha consciência daquilo que ele havia feito. Prova disso, que Davi, durante esse período, canta coisas ao Senhor. Eu preciso te mostrar alguma coisa para que eu chegue no momento exato da palavra. Então marca onde nós estamos aqui e vá comigo em Salmo 51, verso 1. Quando Davi está orando por essa criança, para que Deus dê vida a essa criança, Davi levanta um cântico ao Senhor. Davi começa a clamar a Deus, Davi começa a adorar o Senhor. Mas essa adoração,
atinge um propósito. E veja o que Davi começa a falar, a tocar em Deus nesse momento de adversidade. Quando você encontrar o Salmo 51, você fala aleluia. Se você for acompanhar aqui, deve ter um pouquinho de diferença de alguma palavra ou outra da minha Bíblia, mas eu vou seguir pela minha. Salmo 51, verso 1, vou ler inteirinho na íntegra, mas preste bastante atenção no que você vai ler e ouvir. Olha que ele começa a cantar. Salmos não são escritos, salmos são cânticos. Ele começa a cantar: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Olha o que ele fala: apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Olha o que ele está falando: Senhor, eu conheço meu pecado, eu sei que eu pequei. Eu sei, Senhor, que eu não devia de ter feito o que fiz. Eu não devia ter chamado essa mulher, eu não devia ter apontado para aquela mulher, eu não devia ter mandado buscar essa mulher. Eu sei, mais do que isso, eu sei que o meu adversário me acusa a todo instante do que eu fiz. Ele está contando isso aqui, ó. E o meu pecado está sempre diante de mim. Mais do que isso, eu estou vendo o que meu pecado gerou. Olha o que o meu pecado fez. A criança está, Senhor, à beira da morte. Olha como ele tinha convicção. Versículo 4: contra ti somente eu pequei, e fiz o que aos teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Hisopo é o mesmo tipo de vinagre, a mesma substância que foi colocada na boca de Jesus, algo muito amargo, um gosto de fel. Então olha o que ele fala, como ele estava quebrantado diante do Senhor. Purifica-me como isopo. Pega isso que é mais amargo, pega isso que é ardente como um vinagre, e isso vai me purificar, vai arrancar de mim aquilo que me contaminou. Olha a singeleza de coração deste homem. Versículo 8: faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Olha agora no 10, que a gente conhece muito esse versículo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença. Olha agora, eu imagino que ele geme fazendo isso, ó. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Senhor, quer tirar a coroa, quer tirar a espada, quer tirar a pose, tira, mas não arranca de mim o teu Espírito, e não me aparta da tua presença, pelo amor de Deus. Convicto do erro, convicto do pecado, convicto da adversidade. No meio da adversidade ele vai tentar tocar o coração do Senhor, clamando, Senhor, se humilhando. Porque então, agora você começa a entender por que é que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Não é porque ele era um mais piquititico, não é porque ele era ruivinho de gentil presença, é por causa do coração que esse homem tinha. Eu costumo sempre dizer que Davi tinha na mão direita uma espada, Davi tinha na mão esquerda uma harpa, mas Davi tinha um coração de servo e de adorador, e que amava se prostrar diante do Senhor. Em meio à adversidade, no meio da assolação, ele começa a suplicar ao Senhor em oração, mas ele também toca o coração do Senhor através da adoração, reconhecendo a sua falha, reconhecendo o seu pecado. Quantos entendem isso? Então fala assim comigo: Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo, e não me lances fora da sua presença. Dá no meio desse versículo para dar um glória a Deus, bater palma, falar alguma coisa linda para esse amado, para esse Jesus maravilhoso, esse Espírito Santo consolador e bondoso. Versículo 12, aí ele fala: Senhor, hoje é treva, Senhor, hoje é angústia. Não sei se você já viveu dias assim. Você já viveu dias de angústia, dias de trevas? É mais ou menos aquilo que a pastora Lilian disse: quando você acorda de manhã, você já acorda com a assolação te jogando no chão.
Davi então no versículo 12 muda o discurso dele. Davi começa a dizer: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Olha o Davi, gente. Olha o Davi. Se o Senhor me perdoar, se o Senhor não arrancar de mim o teu espírito, se o Senhor não me afastar da tua presença, se o Senhor puder de novo me alegrar, aqueles que não te conhecem te conhecerão. Através da minha vida, Senhor, eles vão te conhecer. Aqueles que estavam em transgressão, Senhor, eles vão andar nos teus caminhos. Porque, Senhor, eu vou contar para todo mundo, primeiro o que eu fiz, mas depois eu vou contar aquilo que o Senhor fez. Sabe, irmãos, tem um monte de gente que está à sua volta, orando para ter a vida que você tem. Vou falar de novo, porque o seu amém foi tão espiritual. Tem um monte de gente à sua volta que está orando para ter a vida que você tem. E muitas vezes você reclama da vida que tem, mas as pessoas estão precisando ouvir de mim e de você o que nós éramos e o que nós fizemos contra Ele, e ouvir de nós o que Ele fez quando nós nos prostramos e nos rendemos a Ele. As pessoas estão precisando ouvir. Nós estamos calados, nós temos tido medo de contar para as pessoas da onde éramos, o que vivíamos, o que fazíamos. E através de uma vida de entrega, de humilhação e de súplica, Ele é poderoso e bondoso, e mudou a nossa sorte, tirou a nossa veste de luto, e estabeleceu sobre nós vestes de louvor, tirou todas as nossas lágrimas, e tirou todo o nosso pranto, e nos encheu de alegria, para que pudéssemos celebrar, para que pudéssemos jubilar, ante a face do Todo-Poderoso, do amado nosso, desejoso nosso. Esse é o maior motivo da minha canção e da minha adoração. Ele nos tirou do lamaçal, do lugar da vergonha, do pó, do lugar do monturo, e nos colocou nos lugares altos, assentados com os seus príncipes. Meu Deus, Ele disse isso para o Davi: Davi, eu tirei você, rapaz, de trás das malhadas, de um lugar onde ninguém dava valor a você, para tornar o seu nome grande. Querido, você pode não ter nome grafado em rua, você pode não ter nome grafado em grandes documentos, mas você foi chamado dos lugares escondidos. Ele colocou você nos lugares das extremidades e fez você um homem, uma mulher de honra, para a glória do Senhor. Esse é o motivo do nosso louvor. Esse é o motivo do nosso louvor. De que adianta a gente orar para a nação? A nação não está mudando, não está em nada. Os nossos olhos são pequenos, os nossos olhos são limitados. Mas, amado, Ele conferiu autoridade e poder em mim e em você. E é possível sim, através da minha oração, da nossa oração, do seu louvor, do nosso louvor e da nossa adoração, transformar a cidade, o estado e a nação. Eu não creio, queridos, eu não creio que é com palavras de pejoração, não é com palavras de calúnia, não é com palavras de diminuir, para diminuir a nossa nação. Eu ainda continuo dizendo: o Brasil é um celeiro, o Brasil é uma terra escolhida por Deus a dedo. O Brasil, ele pode viver pelos homens corrupção, mas no céu não tem. E Ele tem levantado os seus remanescentes, os seus verdadeiros adoradores. Adorador não se corrompe, adorador adora, adorador não se prostra. Quando nós olhamos para o Daniel ouviu: olha, é para se curvar. Por causa de quê? Da estátua do rei. Como? A estátua do rei tem que se curvar. O quê? Não, esse som eu não conheço. Eu só conheço o som do meu Senhor. Quando eu ouvir o som do meu Senhor, eu me prostro. Mas se não se prostrar, vai pagar um preço. Eu pago o preço que for. Querido, pode vir o que vier, pode acontecer o que aconteça, não se prostre, não entre no meio de todo mundo, não entre nos protestos, não entre na calúnia, não entre na defamação. Deus te incumbiu para ser uma voz profética, Deus te incumbiu para remar contrário. Pode vir toda uma correnteza, mas
eu vou a essa correnteza em nome do Senhor dos exércitos, e o mar vai se abrir e nós vamos passar em seco. Ai! Não entra, não compartilha essas coisas de Facebook. Isso é comissão partidária, isso é coisa de partido, isso é coisa de governo esquerda. Para de compartilhar isso. Coloca textos bíblicos, não compartilha. Não compartilha o que você está compartilhando. Coloca textos bíblicos, porque a palavra vai vencer, a palavra vai prevalecer, a palavra vai abrir o governo, a palavra vai assumir o trono em nome de Jesus. Amado, o Senhor disse para o Moisés: Moisés, você está fazendo o quê, cara? Olhar para o cajado ou murmurar contra o cajado não vai resolver. Toca nas águas que vai se abrir. Passaram, e depois do outro lado o Senhor falou assim: agora veja o que essas águas que eram contra vocês vai fazer sobre os teus inimigos. Prepara-te, igreja do Cordeiro, prepara para ver o que as águas do Espírito vai fazer no Brasil. Prepara, escreve e guarda no bolso, estou te dizendo. Prepara-te. A mesma água que está vindo com violência para cima de nós, Ele abrirá o caminho para a noiva passar e vai dizer para a noiva: agora olha o que eu estou fazendo, restaurando todas as coisas em nome de Jesus. Só dê para o Senhor palavras de gratidão e use a autoridade que Ele deu a você. Incomodam os 4, 5 irmãos que estão querendo ir embora. Fala para ele: usa a palavra, usa a palavra, usa a palavra, usa a palavra. Ainda antes que houvesse dia, diz ele, eu sou. Ainda antes que você acorde, ainda antes que você pense, ainda antes que você raciocine, ainda que você ache, Ele é. E não há o que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, o Senhor, quem impedirá? E você está apavorado por causa de quê? Por causa de coisas de homens? Ou nós acreditamos que Ele é o Senhor da nação, ou então vamos pegar o nosso bornalzinho, rasga as Bíblias e não fala que você é crente. Porque se você fala que você é crente, tem que agir como crente. No meio do caos, a igreja não se acovarda. No meio do caos, a igreja é luz para os povos. Incomoda esse crente do seu lado. Fala para ele: no meio do caos, a igreja, a noiva, é luz para os povos. Está dando para entender ou não? Nossa, eu preciso ler o versículo. Eu preciso pregar ainda. Onde eu parei? 13. Então, 14. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Olha o que o Davi está falando. Davi está falando o que eu acabei de falar. Senhor, livra o Brasil dos crimes do sangue, Senhor. Por que o nosso Nordeste é aquela seca lá, aquela miséria? Porque quando os judeus vieram fugidos da Espanha, eles entraram lá, eles não foram para os Estados Unidos, eles entraram aqui. Eles iam tornar essa nação mais poderosa do que já é. Não existe um país mais poderoso do que esse, porque tudo que se planta aqui dá. Os países da Europa, da Ásia, vêm comprar terra nossa aqui para plantar, porque aqui dá tudo que planta dá. O maior aquífero de água potável é no Brasil. Temos energia natural aqui, tudo dá. Mas aí mataram os judeus lá em cima no nosso Nordeste, e o sangue clama naquele lugar até hoje. E aonde o sangue é derramado, nada mais produz, nada mais dá, é assolação. Por isso que a África sofre, porque teve muita matança de judeu naquele período. Mais para frente a gente vai conhecer um pouco sobre isso. Mas só para você entender, o que nós temos que fazer hoje é falar: Senhor, perdoa o pecado de sangue da minha nação. Minha nação pecou contra o Senhor. Eu não sei quem foi, quantos foram, mas eu sei que eles pecaram, Senhor. Mas o que Davi disse? Senhor, livra-me dos crimes do sangue, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça.
Sabe o que está faltando para nós? Louvar a justiça do soberano. 15. Abre, Senhor, os teus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Davi mapeou o pecado e canta. E aí Davi tem uma atitude de nobreza, porque os nobres têm atitudes nobres. Olha para um nobre e diz para o nobre: nobre tem atitude de nobre. Volta no texto que nós estávamos, em 2 Samuel, capítulo 12, verso 20. E agora eu vou ter que ler só para ir embora, porque eu ia pregar agora. Mas o relógio já deu a hora. Você me dá mais 5 minutos? Quantos me dão 5 minutos? Faz assim: 5, 10, 15, 20, 25. Aleluia. Vamos lá. 2 Samuel capítulo 12. Outro dia eu estava pregando em como é que chama lá? Angra dos Reis. E eu pedi 5 minutos, fiz isso, irmão. O povo quase foi embora. Vamos lá. 2 Samuel capítulo 12, verso 20. Então, Davi se levantou da terra e se lavou, se ungiu, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. E disseram-lhe seus servos: que é isso que fizeste? Aos servos. Agora que a criança morreu, ele fez isso. Que louco. Agora que não tem mais jeito, que a criancinha agora não respira mais, agora ele faz isso. Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que morreu a criança te levantaste e comeste pão. E disse ele: ó Davi, ó Davi, ó Davi, vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque eu dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança? Porém agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou a ela e se deitou com ela, e teve ela um filho, e chamou seu nome Salomão, e o Senhor o amou. O Senhor disse assim: pronto, Davi, agora você fez o certo, agora você adorou, você se arrependeu, e agora eu vou dar alguém que vai assumir o seu lugar. Meu Deus do céu, quem assume o lugar de Davi no trono é Salomão. Salomão edifica a cidade, a fortaleza que você vê lá hoje, filho da mulher que Davi pecou. Dá para entender Deus? Aí você consegue entender o poder que há quando você se entrega em adoração e permite que Deus seja a sua fortaleza. E aí eu vou falar para você onde era a pregação de hoje. No versículo 20, as 7 atitudes de Davi que são tremendas. A primeira, ele se levantou. Diga comigo: se levantou. Isso é uma atitude, é uma postura de fé. Prostrado não dá, entregue não dá, se juntando com os demais para confessar a derrota não dá. Eu já orei, Deus não respondeu, vou ter uma atitude agora, postura de um homem de fé. Convido você, se for o seu caso hoje, se levanta. Primeiro passo, tem que se levantar. Não serão os outros que farão por você, é você que tem que alcançar o que Deus tem para você. A segunda atitude de Davi: lavou-se. Lavar é restauração,
eu vou me recompor, eu vou definitivamente me abolir, me livrar de todo o meu passado. Ei, querido, se o seu passado ainda te agride, se o seu passado ainda te oprime, eu te digo que nessa noite as águas do Espírito vão te lavar, e você vai se levantar com ousadia e autoridade. Nós cantamos hoje aqui, por onde o rio passa, tudo volta a ter vida, que vem a vida de Deus sobre a sua vida, o zoe de Deus seja sobre você hoje, em nome de Jesus. Terceira atitude, ungiu-se. Quando você unge alguém, você fala, está consagrado, separado, está purificado, mas a unção significa refrigério. Eu profetizo que o refrigério de Deus vem. Já fazem noites que você não dorme, já tem dias que você não descansa, você não desliga, você está sufocado, você está daquele jeito desesperado, sabe? Toca o telefone, você se apavora. Ei, levanta, a água do Espírito te lava, e Ele mesmo vem com unção, trazendo refrigério sobre você. Quarta atitude de Davi, troca as vestes, abandonou o pecado. Não adianta nada estarmos na casa de Deus, mas o pecado ser vivo em nós. Abandonar ele é necessário. Abandonar o vício, abandonar a dependência, abandonar aquilo que nos assola, tem que abandonar. Troca as vestes, eu vou me despir daquilo que me afasta do Senhor, e vou me vestir daquilo que me aproxima do Senhor. Depois ele entra na casa do Senhor. Comunhão, dependência, atitude de servo. Depois ele faz o que nós mais deveríamos fazer, e falamos durante todas as semanas: adorou. Dependência, humilhação. Quando você participou da primeira ministração, adoração é a mesma coisa que se prostrar e beijar o chão. Ele se prostra, ele se humilha, ele adora. Deus não perdeu valor para ele, porque Deus não deu a vitória que ele desejava. Deus não deixou de ser Deus, porque não trouxe a vida daquela criança. Ele sabia que estava errado. Eis o problema de muitos: sabe que fez errado, mas quer que Deus concorde com o que está errado. Deus não vai concordar com o errado. O que é santo, o que é profano, é profano. Fala isso para o teu irmão, para ele ficar assustado. O que é santo, o que é profano, é profano. E aí ele faz o quê? Come pão. Segunda semana que a gente está ouvindo isso. Semana passada foi a Ana, comeu, adorou, foi à casa do Senhor, o marido visita e ela gera o filho. Aí o Davi come, fortalece. Pão é comunhão, pão é palavra e viver o propósito. Então, que nessa noite as 7 virtudes, as 7 ações, atitudes de Davi sejam para mim e para você também, numa noite em que nós encerraremos a adoração, uma arma de guerra. Você quer ver o seu inimigo não se meter mais contigo? Adora. Sobre todo